Hoje, aqui no meu canal, eu trouxe para vocês um formato diferente do conteúdo que vocês estão acostumados a ver por aqui. A gente está estreando o primeiro podcast e eu trouxe duas convidadas muito especiais, que é a doutora Rafaele, pneumopediatra, e a nutricionista Emily, que é nutricionista materna e infantil. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre alergias alimentares. Então, se você tem dúvidas sobre o assunto, fica aqui e acompanha o nosso bate-papo. Meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada por ter aceito o convite. E vamos conversar sobre as nossas crianças, né? Que eu acho que nessa época de férias, que os pais acabam ficando ou mais em casa, ou as crianças estão em casa, a gente acaba ficando mais atento, né? E acho que pelo maior convívio, a gente consegue, às vezes, perceber pequenos sinais, né? Então, tem criança que pode ficar com coriza. Eu não tenho filho ainda, as duas já são mães, então elas podem falar melhor do que eu. Coriza, pode ter algum sinalzinho ali do que pode ser alguma alergia. Como que tudo isso começa? Assim, tem algo que a gente pode falar, não é assim, não é assado, ou não existe uma regra? As alergias alimentares é um assunto bastante amplo, certo? E elas podem tanto se desenvolver precocemente na vida de uma criança, tá? Logo desde a introdução da alimentação, certo? Ou até mesmo antes disso no aleitamento materno, certo? As alergias alimentares geralmente têm um envolvimento do nosso sistema, da defesa do nosso sistema imune frente a alguma proteína, certo? A gente tem alguns alimentos que são potencialmente mais alergênicos, dentre eles a proteína do leite de vaca, o ovo, o trigo, algumas leguminosas, certo? Até leguminosa, gente, não sabe. Essa pra mim é nova, porque eu sempre vejo leite com certeza, ovo sim, trigo também, tem criança que é bem sensível, agora leguminosas Peixes, frutos do mar também tem bastante. Isso mesmo. E às vezes tudo isso pode estar presente na dieta materna. Então um bebezinho logo nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida já pode desenvolver alguns sintomas, certo? A gente consegue diferenciar as alergias alimentares de um grupo que é uma alergia imediata, que a gente fala, que é mediada por algumas células que causam reações que se desenvolvem rapidamente, logo após a exposição. Então, é como se fosse Vou dar um exemplo, tá? Então, eu comi um amendoim e fechou minha glote. Exatamente. É imediato, tá? Isso, entendi. São reações ou de edema de glote, né, que é o fechar a garganta. Pode aparecer manchas vermelhas pela pele, que a gente chama de urticária. Pode aparecer o chiado no peito, né, a sibilância. Edema, então o inchaço dos lábios, da orelha, das mãos, dos pés, que esse com certeza é um quadro muito mais grave, que precisa procurar o pronto-socorro imediatamente. Então, gente, vocês já perceberam, né? Já volta aí e vê todos os sinais que a Rafa acabou de falar. É bastante coisa. E aí, nesses casos, não tem o que fazer. É correr para o hospital e ser medicado, no caso, né? Exatamente. E são nesses casos que, com certeza, precisa do acompanhamento nutricional, porque qualquer exposição, a mínima quantidade, já pode promover um evento alérgico grave, né? Entendi. Então é muito importante esse acompanhamento. Aí entra na questão de restringir mesmo esses alimentos. Então, se a criança ou o adolescente aí for consumir, a gente restringe, ele não faz o consumo, ou se são preparações, a gente pode usar lista de substituições, alimentos que possam substituir. Então, vou dar um exemplo. A criança ela é alérgica a ovo, então eu posso usar uma colher de chia para substituir o ovo nessa receita, nessa preparação, para tomar esse cuidado. Porque imagina que, e aí eu já vou lá longe, né? Imagina o trabalho da mãe, e aí na fase de introdução alimentar, né? Supermercado vai ter que olhar absolutamente tudo. Rótulo por rótulo. Porque às vezes tá escrito não tem leite, mas tem o... Isso é o difícil da nossa indústria, né? Porque às vezes não tá o leite, mas tem a caseína, tem outras fontes ali, outras fontes de proteína que vem do leite também, que às vezes a mãe não sabe, né? Por isso que é importante o acompanhamento. Né? Traços. Aquele alimento. Até traços também a pessoa pode ter uma reação. Exatamente. Em eventos graves, assim, por exemplo, você fritar peixe
numa panela e logo em seguida fritar um camarão, essa pessoa que tem alergia ao camarão que foi frito na mesma panela do peixe pode desenvolver uma alergia grave. Entendi. Então é bem mais complexo. Então essa é o pior dos casos. E o menos pior? Esse é o mais grave, mas também o mais fácil de ser identificado. Existe o outro mecanismo alérgico que não é mediado por essa célula da imunidade imediata, né? É mediado por outras células, mas que traz um quadro menos grave, mas também de um diagnóstico mais difícil, um pouco mais arrastado, principalmente nos bebês pequenos, porque são sintomas inespecíficos. É o bebê que tem um pouco de distensão abdominal, então junta gases, fica sempre... Cólica também pode ser? Cólica, dificuldade para fazer cocô. E que bebezinho pequeno não que tem não tem isso, isso, né? Então a gente vai acompanhando e sentindo a evolução dos sintomas, né? A gravidade dos sintomas. Mas aí no caso, por exemplo, se é um recém-nascido e a criança começa a ter, toda criança no começo tem um pouquinho de cólica, essa é que é bem difícil não ter, mas aí vai rastrear a alimentação da mãe. Exatamente. Aí anota tudo que a mãe come. Faz diário alimentar da mãe e vai controlando. E aí exclui uma coisa, vê a reação. Existe um sinal até um pouco mais característico que chama a atenção da gente, que é o sangue nas fezes, certo? Isso nesse outro mecanismo imunológico, ele é uma das coisas que mais chama a atenção nossa nesse caso. Mas a gente também tem que ter bastante prudência, porque a vacina de rotavírus, que é uma vacina de vírus vivo atenuado, ela também pode provocar isso. Só que num quadro muito mais autolimitado, com episódios muito intermitentes. Entendi. Aí a gente começa a perguntar para a mãe e falar, fica atenta, veja se, por exemplo, no dia que você ingere ovos, no dia que você ingere leite, é o dia que ele vai ter sangue nas fezes. E se a gente consegue relacionar essa causa e efeito, o diagnóstico fica muito mais fácil. Mas não tem uma regra, por exemplo, a criança tomou leite, ela vai ter o sangue nas fezes, ou comeu ovo, não tem uma regra. Não. A reação pode vir de qualquer forma. E pode demorar para vir essa reação. Exatamente. Entendi. Por isso que esse é bem mais complexo. Às vezes não é aquelas manchas na pele de urticária, avermelhada, mas é aquele bebê que tem sempre a pele mais ressecada, que faz uma dermatite atópica, principalmente em regiões de dobra, que o rostinho fica sempre mais vermelhinho, mais seco. Também tem que chamar a atenção da gente para alergias alimentares. Por isso. Doutora, é reversível? A gente pode dizer que o organismo ele pode gerar uma tolerância a esses alimentos conforme com o passar dos anos, certo? Sempre quando é um evento, um tipo de alergia menos grave, a gente pode ir acompanhando mais de perto. Nesses casos de alergia grave, com eventos até de anafilaxia, que a gente chama que coloca risco de vida, a gente tem que ter muito mais prudência. E a gente só faz o que é chamado de teste de provocação oral em ambiente hospitalar. Inicia com uma gota de leite diluída em um tanto de água, sob supervisão médica, para ver se ele vai ou não ter sintoma. E vai evoluindo conforme a sintomatologia clínica. Legal. Mas os que não são muito graves, a gente começa a fazer testes depois de um tempo. Então, a criança que ela apresentou na amamentação e a mãe fez restrição durante a amamentação... conforme ela tá aí com 2, 3 anos, você me corrige, Rafa, se eu estiver errado, a gente começa a fazer e testando no consultório. Então começa com derivados do leite até a gente evoluir para o leite mesmo. Entendi. Por isso que é importante ter, eu falo, o pediatra que faça um acompanhamento, que tenha, eu falo, um olhar humanizado, né? Para a criança, porque às vezes, dependendo, não falando mal dos profissionais, mas dependendo se é um profissional que faz uma consulta mais rápida, não vai conseguir pegar isso no detalhe, né? E isso não é numa consulta, né? É o acompanhamento que a gente consegue fazer. Ao longo de várias, exatamente, né? Várias consultas. De conhecer a família, de criando esse vínculo e essa confiança também. Entendi. E, Rafa, por exemplo, a gente tem as alergias e a gente pode ter as intolerâncias, né? Você quer explicar um pouquinho da diferença?
A alergia, como ela é uma reação mediada pelo nosso sistema imune, ela tem sempre um componente proteico envolvido, certo? A intolerância e na alergia, qualquer quantidade, a mínima quantidade é capaz de ativar o nosso sistema imune e desencadear sintomas. Na intolerância, geralmente, e a intolerância mais comum que a gente tem é a lactose, é uma deficiência enzimática, né? Então, ao longo do nosso crescimento, conforme a gente vai crescendo, a gente vai diminuindo a quantidade da enzima lactase que a gente tem. Então, essa intolerância é uma quantidade dependente. Então, vai depender da quantidade de derivados de leite que eu ingiro para eu ter ou não sintomas. E geralmente são sintomas gastrointestinais, diarreia, flatulência, distensão abdominal, certo? Esse desconforto. Então, são sintomas que tendem a aparecer conforme a criança, o adolescente vai crescendo e não é tão comum nos bebês pequenos. Por isso que, assim, no meu consultório eu pego bastante adulto com intolerância à lactose. Sim. Tem a queixa do desconforto, mas não sabe que é intolerância à lactose. Eu falo, não, faz o teste, come e vê como você vai ficar. Ele fala, faça o teste no dia que você estiver em casa. Porque a gente sabe que não vai dar nada grave, né? Mas vai dar uma dor de barriga, vai ter uma diarreia, uma distensão abdominal. Então, é muito, assim, eu tenho pego muito paciente com intolerância à lactose. Assim, uma intolerância bem alta, assim, até por pouca coisa. Eu não tolero bem lactose. Eu não tenho diarreia, mas eu tenho distensão abdominal. Então, assim, mesmo comer um queijo, que a gente sabe queijos mais amarelos, não tem tanta lactose na composição, mas mesmo assim, tudo que eu vou consumir hoje, eu tenho que consumir zero lactose, porque senão vai me dar desconforto e eu não quero ter essa sensação, né? Sim, com então, tá bem comum. Acho que, não sei se ao longo dos anos, o organismo, o ser humano mesmo, né, passou por alguma evolução onde a gente tem, não sei, tem que parar pra... É uma viagem, assim, a gente para pra pensar, você vai viajando, né? Mas é um pensamento que, será que aconteceu alguma coisa que, será que daqui 10, 15, 20 anos a gente vai parar de produzir essa enzima, né? Eu acho que é diferente, eu acho que a gente tem que pensar que nós somos os únicos mamíferos que continuam consumindo leite e derivados depois de crescer. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu não sou contra. Tem muito nutricionista que é contra o consumo de leites derivados, né? Muito. Que fala que leite inflama. Eu falo, leite ele vai ser ruim para o paciente que é intolerante, para o paciente que é alérgico, não né? Restringir sem motivo. Exatamente. Sim. Agora não, o paciente toma, se sente bem. E nunca teve nenhuma... E gosta, por que eu vou tirar, né? Essa é uma coisa que já está introduzida na rotina dele. Mas eu não sou contra. Eu nunca fui muito fã de leite desde criança. Hoje eu não tomo o leite em si, mas como tudo que é derivado e eu amo. E também não pretendo deixar de comer, não tão cedo. Só se eu precisar mesmo. E hoje, além dos produtos sem lactose, a gente tem a opção da enzima lactase. Então, a gente tem alternativas para esses pacientes também. E até no caso da alergia, Rafa, a gente não tem nada, né? Assim, que a pessoa possa tomar que vai bloquear a ação dessa proteína no organismo para estimular o sistema imune. Não. É mais aos poucos ir fazendo esse teste de tolerância, né? Para ver se quanto tolera. Até quanto tolera. E sempre pensando na sintomatologia, né? Se é grave, se é leve, certo? Entendi. Eu acho importante falar só em relação à restrição desse alimento. Realmente, não restringir se você não tem comprovação que é isso que está causando a alergia em você. Então, tem muitas mães que acabam se preocupando, tem um índice muito alto de alergia da proteína do leite de vaca, ou oleaginosas, ou crustáceos, e daí não faz a ingestão desse alimento, tanto durante a gestação, quanto no período de introdução alimentar ou amamentação, pensando que isso vai prevenir, e pelo contrário, né, só aumenta o risco de desenvolver. É igual o paciente que faz dieta, exclui leite por um período, não come nada de lactose. Uhum. Aí a pessoa volta a comer, tem todos os sintomas, todos os desconfortos, porque o corpo para de produzir enzima, né? Entendi. A alergia é genética? Sabe-se que tem um risco aumentado. Por exemplo, se eu tenho um filho com alergia à proteína do leite, o outro filho ele tende a ter um risco maior do que na população em geral, mas não é muito bem documentado. Emily, antes da gente começar aqui a gravar, a gente estava falando bastante da questão da importância
no processo de introdução alimentar para as alergias, para a identificação das alergias? Você falou algo sobre janela imunológica, quer explicar sobre isso? Tem um período em que o organismo, Rafa, você me corrige também, que é como se tivesse aberto para receber toda a informação e criar o sistema imune mesmo. Tem qual fase da idade, né? É mais ou menos, o ser humano não é matemática, né? Então é mais ou menos aí por volta de 5 a 6 meses até mais ou menos 10, 11 meses de idade, que é quando a gente faz o período de introdução alimentar. Isso, então a gente já sabe que introduzir o alimento a partir de 6 meses, até o momento é o aleitamento materno exclusivo. Aí a partir daí a gente começa a oferecer esses alimentos. E não existe mais essa questão de eu privar a criança, né, de algum alimento potencialmente alergênico. Então eu posso fazer a ingestão do ovo, do peixe, crustáceos, morango, kiwi, fazer a introdução desses alimentos. E eu também não preciso ficar repetindo esses alimentos, 3 dias repetindo o mesmo alimento, eu posso variar. É importante só que eu faça a apresentação de um alimento novo no período da manhã ou ali no período do almoço, porque eu tenho o resto do dia para observar se essa criança, esse bebê teve alguma reação ou não. Interessante. Diferente de eu oferecer no período da noite, essa criança vai dormir, por exemplo. Entendi. E aí, nesse período, claro que os alimentos, né, que são possíveis, que você não vai dar açúcar para criança nessa fase, né? Por favor. Mas aí todos os outros alimentos, assim, vamos falar, tipo, in natura a gente pode ofertar, não tem nenhuma restrição, então. Nenhuma restrição. O que a gente espera 1 ano de idade é em relação aos derivados de leite, mas a mãe está consumindo, então vamos imaginar que ele está em aleitamento materno, ele consuma, né? E o trigo. E nem oleaginosas não... Oleaginosas sim, a gente oferece nesse período também. Que legal. Tá. E as leguminosas que também têm a tendência a ser mais alergênicas, que daí feijão, lentilha, grande bico, entra normal. Entendi. Normal. Isso. Entendi. Muito interessante. Eu ainda não tenho filho, mas quando tiver eu vou estar bem suportada pelas duas aqui. Pelas duas. Ô Emily, tem alguma coisa que a Cecília tem alergia? A Cecília é filha da Emily, gente. Ela é meu estudinho de casa, né? Meu modelinho. Então tudo que a gente vai aprendendo e estudando, a gente vai colocando em prática. Graças a Deus ela não apresentou. A introdução alimentar dela foi como de praxe mesmo, né? Tudo estudado, então eu ofereci para ela tudo bem certinho. Atualmente eu estava dando uma lida nos artigos que apontavam também em relação à seletividade alimentar, que uma introdução alimentar bem feita, ela previne uma seletividade. Então, igual, Cecília está na fase agora dos 3 anos de idade, que eles começam a escolher os alimentos que eles querem, eles passam naturalmente por esse período. É importante falar que quem faz uma introdução alimentar bem feita, de qualidade, se esse alimento ele foi oferecido para a criança ali naquele período, agora, né, nessa fase, né, da pré-adolescência ali, pré-adolescência não, pré-escolar, isso, obrigada. Ela vai passar por um período que ela não aceita, mas depois ela volta a aceitar o alimento. Eu em casa tenho 3 sobrinhos, né? E cada um é diferente. Então eu falo que o Theo ele come de tudo, mas a minha irmã até me ligou semana passada falando que ele não queria comer nada. Só arroz e feijão. Falou, Larissa, assim, o Theo chega na escola e fala pro professor que ele tá com fome, mas ele não come, ele não tá comendo. Eu falei, olha, não é minha especialidade, mas eu vou perguntar pra ele, porque deve estar nessa fase da seletividade alimentar ali. E aí, assim, né, não é minha especialidade, então eu vou falar o que eu faria no caso. Tentaria ofertar de alguma forma, pra a criança não perder o contato com aquele alimento. Mesmo que, eu sou assim, mesmo que não coma, mas tá ali no prato. Sim. É errado? Não, você continua a oferta do alimento, você pode parar durante um tempo, então não oferecer dias seguidos. Entendi. Mas mudar o tipo de preparo também que é ofertado esse alimento, a apresentação no prato, chamar essa criança para participar do preparo do alimento. Então tudo isso vai estimulando e uma hora ela tende a voltar a comer. E respeitar isso. Entendi. Pra que não seja uma coisa traumática, forçada, né? Ou esse contato com o alimento. Pode ser, porque é muito engraçado, porque o reflexo da alimentação da criança, eu que atendo mais adulto, né, a gente vê muito. Então eu vejo muito adulto que tem
é quase um trauma mesmo com determinados alimentos, não come e tem problema, inclusive até engolir. Fala, nossa, eu tenho a sensação que eu engasgo quando eu tento comer certo alimento. Não dá pra saber, mas possivelmente passou por algum trauma com ele na infância, né? Sim, com certeza. Com certeza. É tudo muito relacionado. E o Gustavo, Rafa, tem alguma... Também não. Nada, nenhuma alergia? Graças a Deus, não. Come também super bem, igual a Cecília. Ai, a Cecília Ele tá na fase também de querer escolher, tanto que assim, tanto de ouvir no consultório a aversão que as crianças têm por verduras, desde o começo eu sempre piquei ou couve, ou espinafre, ou cheiro verde, eu colocava sempre na comidinha dele pra ele sempre ver alguma coisa verde no prato dele. Mas hoje em dia ele vai lá e fala assim, mamãe, não quer. Ele vai com o dedinho e tira. Eu falo, tá bom, vai passar. Vai passar. Você não insiste. É importante falar que você não pode insistir, ficar implorando pra criança. Ai, a mamãe preparou pra você com tanto amor e carinho, você não vai comer, eu vou ficar pesar triste. pelo lado psicológico, né? Isso. Nem chantagem. Faz isso que eu te dou isso. Você simplesmente fala, ok, não vai. Gente, o Fábio, ele se identifica aqui nesse local, nesse ambiente, porque a Suri, que é a filha dele, ela ama chocolate. Ama. Eu não sei se deve ter rolado alguma chantagem aí, Fábio. Com certeza. Pela risada, né? Mas é muito... Eu falo que eu não julgo porque só quem tá na pele sabe, né? Então... Ou às vezes eu falo, respira fundo, porque... É difícil, né? Porque dos 2 aos 3... É um teste de paciência. Eles são espertos, é assim, se eu comer tudo, eu ganho sobremesa? Não, você vai comer tudo pra ficar forte, inteligente, não pra ganhar sobremesa. Que é o caso da Cecília, né? Depois que você comer, vai comer chocolate. Aí ela come. Ela come tudo pra comer chocolate. Mas hoje não tá mais comendo não, viu? Ela não tá funcionando. Mas ela quer o chocolate. Vocês têm problemas com os pais de vocês? Agrada. Não? Minha mãe respeita um pouco, um avô nem mora aqui, mora longe. Tá. Então a minha mãe dá uma respeitada, o meu pai dá uma cedida. Tenta ali. Ai, mas só um MM, eu coloco um pra ela, 3. Mas eu falo, quem falou que criança vai querer comer só os 3, né? E aí você depois falar e explicar, não, é só isso, é difícil, né? Mas depois dos 2 anos, acho que se foi criados bons hábitos, isso se mantém. A grande questão é esse período crítico. Da introdução alimentar até os 2 anos de idade. Para você não desviar o paladar da criança do que é saudável para aquilo que é o não saudável, né? É onde foi apresentado o sabor para a criança, Exato. É onde vai ser criado os hábitos deles mesmo. Então é hábito, né? A boa alimentação é hábito. Eles pedem. E é exemplo. E exemplo, exatamente. É por isso que eu falo que em meio ainda à correria, assim, quem tem filho tem que muito pensar na questão da programação da alimentação da criança, né? Porque se for a gente pender para tudo que é mais prático, para tudo que é rápido, a criança não vai comer, não vai ver um legume nenhum dia da semana no prato dela. E no começo é fácil, porque que nem o Gustavo ficava na minha mãe de manhã, na minha sogra à tarde. Então ele já ia com a marmitinha, né? Eu já deixava os legumes prontos, a carne pronta, minha mãe colocava arroz e feijão e a janta dele vinha pronta para casa. Só que chega uma fase que eles não vão querer comer o que tá ali no prato deles, eles querem socializar. Então não adianta colocar comida saudável no prato da criança e você ali tá comendo uma pizza e fala assim, você tem que comer saudável. E a gente não dá o exemplo. A criança vai ficar, porque eu tenho que comer, você não. Exatamente, tem a fase que eles vão querer comer o que tá no nosso prato. Então... Não que faça mal para criança, uma vez ou outra, esporadicamente, a gente vai jantar num lugar, tem uma pizza, tá todo mundo come pizza, ela come uma pizza. Sim. Não que isso vai fazer mas mal. Não pode ser a maior parte exatamente. do dia, né? Gente, é bem... Filhos é um assunto complicado, né? Delicado. E falando de férias, como que vocês se viram nessa fase? De férias escolares, que na escola tem lanche, aliás, né, lanche na escola, como que é onde o Gu estuda, onde a Cecília estuda? Tem um lanchinho, assim, uma fruta, porque eu trabalho com outras médicas e a reclamação delas é que na escola servia, assim, biscoito recheado, até que elas bateram o pé e conseguiram falar, não dá pra criança comer todo dia um produto que é ultraprocessado. Inclusive uma delas é endócrina, se ela ouvir esse podcast ela vai lembrar. E ela fala, gente, o que eu atendo na minha sala todo dia é obesidade, como que vai estar meio que alimentando isso já desde criança?
Então, na escola das crianças de vocês, como é essa parte? Então, o Gustavo entrou agora na escola depois dos 2 anos. Tá. Então, eu tentei ser um pouco mais maleável. Vamos dizer que o cardápio não é 100% um exemplo, tá? Tá. Mas de manhã, às vezes, ou tem um pão, ou tem... E vai variando. Ou às vezes é bolacha, mas sem recheio. Tá. Tem um suco de fruta, certo? Entendi. Tem uma fruta que é oferecida também. O almoço tem os diferentes grupos. O arroz, feijão, legumes... A proteína, a carne, tem também uma sobremesa que é sempre uma fruta, um suco de fruta que eu espero que seja natural. Entendi. Mas tem. Só que é a questão de hábito mesmo. Que nem a professora do Gustavo me fala assim: Rafa, ele come o arroz e feijão. O negócio dele é o papar o arroz e feijão. Comida, né? É, a comida ali. Entendi. Os legumes, a carne, ele nem liga tanto. Entendi. É de criança, né? Porque cada um é de um jeito, não adianta. E a Cecília? A Cecília lá, o lanche, a gente que manda o lanche pra escola, legal. não é na escola. Gente, imagina o trabalho e a criatividade pra montar lanche todo dia. Mas você organizando a semana, então a compra é por semana. Tá, Então facilita. facilita a compra das frutinhas, organiza na semana quais são as frutas que ela vai comer. E daí na fase dela é muito importante levar ela para participar da compra. Então, que fruta que você quer essa semana? Vamos escolher, né? Vamos montar junto esse cardápio e ela escolhe. E daí eu mando o lanchinho para ela, sempre uma fruta, um carboidrato, uma proteína. E ela já sabe. Tipo assim, um pãozinho com queijo e uma fruta. Tem um joguinho em casa da lancheira saudável que eu ensinei ela a jogar. E daí, quando ela monta e preenche todos os grupos alimentares, a lancheira pisca. Então, ela pede pra brincar do lanchinho da lancheira. Oh, legal. Legal. Passa Fica o a link depois sugestão, pra colocar. Não, ele é um jogo mesmo, que eu uso em consultório com as crianças. Ele é um jogo, é uma lancheira, e daí tem as fichas dos alimentos, né? Dos grupos ali que tem grupo dos alimentos energéticos, construtores. E aí eu trabalho com as crianças isso, eu fiz com a minha em casa, então ela já aprendeu qual é o grupo alimentar que tem que ter, qual fichinha tem que ter. E lá, se eu coloco algum alimento ultraprocessado, a fichinha é mais leve, então não pisca a lancheira. É como se estivesse faltando algum alimento. Mas isso é um jogo que compra? Eu comprei no mercado. Mas dá para os pais fazerem com criança em casa? Dá pra fazer com criança em casa, dá. Legal, É que ele é da... Ai, me esqueci o nome da marca. É uma marca que só tem jogos para nutricionistas em consultório, trabalhar em consultório, mas os pais têm acesso também. Passa depois o link que a gente coloca no... Né? A gente deixa na descrição do vídeo. Sim. Quem tiver interesse. Mas é meio padronizado? Qual fruta tem que levar? Não, tá assim. É uma Frutas. fichinha de frutas. Uma fichinha de legumes, uma fichinha de milho, por exemplo. Não, mas na escola da Cecília. Não, eles falam só para levar alimentos saudáveis. Eles não deixam entrar muita... E não rola briga ali entre os coleguinhas de um comer? Ela nunca trouxe nada pra casa, assim. Porque as trouxe crianças... contando alguma coisa. Eu acredito que deve rolar uma troca, tipo assim, eu Dá quero um desse, você pega um desse, meio que um lanche compartilhado, né? A Porque... escola dela já é uma escola mais natureba. Tá. Então eu acho... A cara dele, gente. Não podia ser diferente. Então eu imagino que todo mundo que tá ali já é mais... Já tem essa linha, Que legal, então que não legal. vai muita... Porque da filha da minha prima virava e mexia, vinha um recadinho. De recado assim, escrito. Lorena recusou o seu lanche, comeu do coleguinha. Pode acontecer, né? Pode acontecer. O lado bom que eu vejo quando a escola fornece, todo mundo tá lá. Agora, quando leva de casa, eu acho trabalhoso pros pais que tem que pensar naquilo. Porque eu imagino que às vezes a criança vai enjoar. E você tem que pensar em forma de preparar aquele alimento. É um bolinho, é uma panqueca. Mudar o forno. Para congelar, então é um método muito bom que você tem Emily, que gente. reservado. Por isso que ela é especialista em materno infantil e eu não fui pra esse lado. A gente estudou junto, hein? Por isso que ela foi pra esse lado, porque ela gosta. E a Emily é bem criativa. Eu vejo que ela monta os pratos da Cecília, faz carinha, usa a forminha, né, Emily? De estrelinha, florzinha, pra cortar as frutas e colocar ali na lancheira. Você tem que ter dedicação, né? Pra alimentação do teu filho tem que ter dedicação, só que você tem um retorno positivo depois. Imunidade.
né? Sim. É o que eu falo que é a primeira coisa, que eu acho que sente mais, né? Imunidade, crescimento, desenvolvimento. Então, Ela tem um retorno legal na escola. Então, você vê os professores falando, ai, não, a Cecília, ela tem um estímulo, ela aprende, ela tá atenta, né? Criança que não é bem nutrida, ela não tem ânimo pra nada Sim. na escola, muito menos pra aprender. Exatamente. e férias, assim, a gente entrou nesse assunto, eu voltei, né? Férias agora em casa, como que vocês fazem? Assim, é que o de vocês é tão grande, então já participa, acredito eu, da alimentação geral, né? Sim. E quando vocês vão viajar, como que vocês fazem? Eu acho que o primeiro passo é pensar que é uma viagem. São uma quantidade de dias limitados que não vai dar para seguir 100%. aquilo 100%. Não vai ser 100%. Eu falo para os meus pacientes que são adultos. Quantas vezes no ano você viaja? Então, assim, aproveite e tenta aproveitar de conhecer a cultura, dependendo de onde você for, cultura local, experimentar alimentos que só tenha lá, né, que você não tem acesso diariamente, porque é um momento de você curtir, de você relaxar, aproveitar a família. Então, às vezes, tem pais que são muito... Tem uma palavra que agora me fugiu, mas que são muito, assim, rígidos, né? Isso. E aí quer manter aquilo, e aí, às vezes, a viagem que era pra ser relaxante vira um estresse. Exatamente. Um estresse. Talvez, assim, na fase mais de introdução alimentar, entre 6 meses e 1 ano, que é a construção de hábitos, talvez seja interessante escolher um lugar que tenha uma cozinha, que tenha essa possibilidade de levar alguns alimentos, uma geladeira, e você fazer aqueles preparos mais básicos. Já leva o feijão congelado, né? O arroz é fácil de fazer, leva os legumes que são mais fáceis, ou os legumes congelados, umas pequenas marmitinhas de legumes e a carne, que é só você O congelamento congelar. ajuda muito, né? Sim, E sim. o que eu falo, congelar, só o fato da gente cortar um alimento com a faca, porque muita gente pergunta, mas não perde vitamina? Só o fato da gente cortar com a faca, a gente já perde nutrientes, né? Eu prefiro muito mais manter congelado e você fornecer do que você não ter ali na hora. Exato. E pular essa etapa, Sim, né? Então sim. levar congelado é uma boa opção aí pra quem tem um bebê nesse período, nessa fase. Exatamente. Talvez depois de 1 ano, que as coisas vão ficando mais maleáveis, escolher um hotel, um lugar que você possa ir que tenha a pensão completa, que tenha a opção do café, do almoço, de um lanche da tarde, um jantar, sabe? Mas tolerar que talvez ele não vai comer na mesma quantidade que ele come em casa, ou que ele vai ter opções não tão saudáveis, mas que vai ser por aquele período de tempo. Vai ter contato com outros alimentos diferentes, Sim. né? Às vezes uma criança tá tomando um sorvete, ele nunca tomou sorvete na vida, né? Vai fugir o horário, porque às vezes, eu lembro que quando a gente foi viajar, o almoço começava a ser servido 12:30. O Gustavo era o primeiro que tava ali na porta pedindo papá, arroz, feijão. Porque Comia cedo. Ele comia cedo. Casa de vó, almoça cedo. Sim, então, sim. não, ele era o primeiro que ficava ali, e aí tinha que esperar, né? Entendi. Outra coisa, assim, nesse hotel que a gente foi, tinha o menu kids. Você olhava o menu kids e você falava, Jesus, Dá vontade de amado. chorar. É isso mesmo. Era Batata frita. batata frita, salsicha. É padrão, né? É. Gente, por que kids, né? Tipo assim, quem tá mais habituado a isso é o adulto, não criança, né? Era pra ser o contrário. É igual aquela Aliás, história de paladar infantil. não era pra ser pra ninguém, né? Não era pra ser pra ninguém, na verdade. Mas, já que tem... Eu, quando fui a última vez com a Sui, tinha batata Smile, que não é batata. É uma Tinha massinha. salsicha, Nossa. com molho. Um macarrão com molho que parecia ketchup. Nossa. Nuggets. Olha, minha Isso, Só hambúrguer. Não tem, assim, nem pra estimular, não tem um legume, tipo, no Não. negócio kids, no menu kids, não tem uma salada, não tem nada, né? Não. É o pai que tem que ter eu não pegaria pra minha criança, pro meu filho, né? Só levaria, bom senso, Sim, colocar, sim. mostrar, talvez, de repente, se quer alguma coisa diferente, se for um buffet, mostrar se quer alguma coisa diferente, mas pegar o que ele tá acostumado a comer também, né? Vai mudar. Esse lugar que a gente foi era no Nordeste, então o tempero é diferente, É. então a aceitação dele vai ser diferente, né? Mas assim, voltou da viagem, vai Volta, voltando à Normal, rotina. normal. E também entender que pode ser que não volte 100%, né? Nem tão rápido. É tudo gradativo. Tudo pra criança é gradativo. E a gente tem que persistir. E ter Sim, paciência, Sempre. né? Paciência. E persistência. E, Emily, você tem alguma dica pra dar quando vai viajar, assim, em específico? Aliás, uma pergunta. Tem algo que pra você, foi até uma pergunta que o Fábio me fez, tem algo que pra você é inegociável numa viagem no sentido de alimentação? Assim, tem que comer, por exemplo, ao meu ver, café da manhã é uma refeição extremamente importante.
porque ela vai dizer como você vai responder ao longo do dia com relação à fome, ansiedade, estresse, até escolhas alimentares mesmo. Então, o café da manhã, pra mim, como pessoa, é uma coisa inegociável. Eu não saio de casa sem tomar café da manhã. Inclusive em viagem, o Rafael ficava louco comigo. Quando a gente foi viajar a primeira 10 vez... horas da manhã e 7 Não, café, né? quando a gente foi viajar a primeira vez, a gente foi pra Punta Cana. E aí, o quarto, eu tinha que andar de carrinho lá dentro. O quarto era muito longe do restaurante. Só que só no final da viagem a gente foi descobrir que o restaurante de frente pra praia servia café da manhã também. Ele ficava louco, porque, tipo, era 9 horas da manhã, eu tava morrendo de fome, eu querendo tomar café, e ele querendo ir pra praia, curtir a praia. Eu falava, não, eu não saio daqui sem tomar café da manhã. Ele ficava louco. Então, assim, café da manhã é uma coisa, hoje ele já acostumou, né? É inegociável, eu tomo café. Então, pra criança, tem algo que, assim, tipo, café da manhã é muito importante, tem alguma refeição que você fala, não, isso tem que acontecer ou não? Não tem uma regra. Vai muito do hábito da família, né? Como que é a rotina deles em casa? Tende a não fugir muito da rotina. Então, os horários que dorme, o horário que acorda, fica mais ou menos próximo. Próximo. Mas que vai dormir um pouquinho mais tarde, acorda um pouquinho mais tarde, mas não foge muito. Então, a família tem hábito de fazer o café da manhã em casa, então ela vai continuar com esse hábito lá na viagem, no restaurante. Tá. Isso é importante. É você tentar, por mais que é maleável, mas não fugir muito desse costume familiar. 8 ou 80, né? 8 ou 80, porque senão é muito mais complicado depois. E senão você volta. Um monstrinho depois. Criança que não come, não dorme. Nossa, é verdade. Aí fica irritado e estraga a viagem. Exatamente. Então, se você mudar demais, vai mudar a rotina dele, vai deixar ele muito estressado. Entendi. Que legal. Isso é importante. Você vai ver que com sono e fome de criança não se brinca. Entendi, tô anotando tudo. Depois, quando chegar a minha vez, eu vou rever o podcast pra lembrar das coisas. Lembrando da alergia alimentar, que é um diagnóstico que tem aumentado nos últimos anos, a gente tem notado que tem aumentado a frequência de alergia alimentar. Talvez porque o nosso sistema imune, ele trabalha com a exposição e assim ele vai gerando a imunidade dele, certo? Então a gente tem ficado cada vez menos exposto a, por exemplo... Coisa simples, né? Doenças, vírus respiratórios, vírus que causam doenças gastrointestinais. Então meio que a nossa imunidade, ela tá desviando a nossa resposta para uma resposta mais alérgica. Entendi. Tá? Só que a minha grande preocupação é sempre saber dosar, né? E nem super diagnosticar, achar que tudo é uma alergia alimentar, e nem fechar os olhos e falar, não, alergia alimentar não existe. Né? Então, sempre ficar atento e ouvir o que a família traz de informação. Ô, Rafa, e assim, não sei se tem alguma relação, mas nessa época do ano que, tipo, inverno, escola, criança fica mais doente. Eu acho que é meio que esperado, né? Sim. Não tem nada assim que, por exemplo, que eu possa, por exemplo, diferenciar. Vou falar, se eu falar besteira aqui, tá? Me corrija. Mas, tipo, a criança sempre tá com coriza, a criança sempre tá espirrando. Tem como eu como mãe, saber se é algo, tipo, alergênico? Não é da cortina, é do tapete, ou é de algum alimento? Tem como eu saber isso ou é só na observação? Em relação ao alérgeno ambiental de poeira e alimentar, talvez tentar observar a rotina, então assim, fazer orientações em relação à profilaxia ambiental que a gente fala. Então tira aquela cortina, tira aquele tapete, deixa o quarto arejado, tomando sol, tomar cuidado com umidade na parede, que é a grande questão do umidificador. O umidificador ajuda, mas se você deixa ele ligado a noite inteira, ele vai gerar umidade e isso pode piorar. Fungos, né? Exatamente. Eu sempre que meu filho ingere tal coisa, ele começa a ficar com esses sintomas. Então aí fala bastante a favor de ser algo alimentar também, né? E a grande questão também é diferenciar o que é alérgico, o que é viral, né? Porque acho que era esse ponto que eu queria chegar. Isso. Era nesse ponto. Porque assim, pensar que vírus geralmente é uma infecção, então tem começo, meio e fim. Ou pelo menos começo, meio e melhora. Às vezes a gente não tá vendo o fim. Mas assim, entender que quadros virais geralmente vêm com febre, né? Aí começa com um sinal mais sutil da coriza, tosse, aí vai ter um período que tá no pico dos sintomas. Aí aos pouquinhos eles vão melhorando até que a criança praticamente recupera e fica 100%. O quadro alérgico, ele tende a ser
principalmente com mudança de temperatura brusca, sabe? O tempo mais seco, sem chuva, grandes variações de temperatura. Eu falo que o outono é a pior época do ano, porque os dias são muito quentes, as noites são muito frias, então essa amplitude térmica é que complica muito as doenças alérgicas. E tende a ser uma coisa assim que não associada à febre, uma coisa meio igual o tempo todo, mas que nunca melhora. Não muda, né? Ele tá resfriado o tempo todo. Faz 3 meses que ele tá resfriado. Peraí, não tem como, né? Tentar identificar alguns outros fatores. Além da coriza, o nariz fica coçando, né? Ele fica sempre com o nariz meio entupido. Olho lacrimejando. O olho meio lacrimejando, o olho vermelho. Ronca à noite, respira com a boca aberta. Então a gente vai pegando esses outros sintomas que estão ao redor, que às vezes não são nem tão observados ou tão percebidos pela família, mas que é isso que vai direcionando o nosso diagnóstico para um lado ou para o outro. Lembrei de uma coisa agora, gente. O ano passado, quando a gente foi fazer a mudança pra clínica, a Rafa foi me atender em casa. Lembra, Rafa? Lembro. Porque eu sou muito alérgica, sempre fui ácaro. Todos os testes que a gente faz em braço, assim, o meu quase salta. Não nem pipoca salta, eu falo. E aí, eu fiquei exposta. Eu tenho bronquite, né? Tá tudo bem, faz tempo que eu não tenho crise, nada. Mas, gente, eu fiquei exposta à poeira da limpeza. No outro dia não era gente. Mandei mensagem pra uma Rafa, é pediatra, mas é pneumologista também, né? Mandei mensagem, Rafa, onde você tá hoje? Vem me atender em casa, porque eu tava bem, bem ruim, né, Rafa? Tava. E aí, puxava o ar, assim, aquela coisa do ar não vir. Então, de fato, não tive febre. Era mais a questão do espirro, a questão da falta do ar, a garganta meio incomodando, mas não tinha quadro de febre mesmo. Bem, agora eu lembrei, arremeteu aqui aquele dia. Mas fiquei bem medicada, resolveu rapidinho, né? Meninas, pergunta agora pra vocês. Opinião sobre... Nossa, vou dar um exemplo que eu lembrei agora de uma família que veio na minha cabeça. Pai normal, no sentido alimentar, tá? Seletividade alimentar. Mãe vegana. E a criança, como que fica no meio termo? Assim, né? O que eu sei, né? Nesse caso em específico, a mãe, a criança não é muito do paladar da carne, talvez pela mãe já não comer na gestação, né? E aí, assim, vocês são contra ofertar, tira, mantém sem, mantém com, o que vocês me falam disso? Primeiro a família tem que entrar num consenso. Exatamente. Nossa, é difícil, né? Porque... Mas sabe o que eu penso? O que eu imagino, né? Criança, mãe vegetariana, vou colocar aqui a situação. E a criança na escola? Vai ter contato com... Porque tem mãe que tem aquela coisa de eu não quero que dê, eu não quero que experimente, eu não quero que oferte. E aí na escola... Ela tem contato, ela não tem como. vontade. E como que faz? Qual a sua opinião, Emily, sobre o assunto? Eu já peguei casal que a mãe era vegana, o pai... comia carne, né, normal. Aí eu brinquei com eles que tinha que ser vegetariano, ovo-lacto vegetariano. Meio termo. Já peguei contato que a mãe não queria nada, mesmo que ofertasse nada. Só que chegou um ponto que o menininho começou a demonstrar interesse. E daí, por ela mesmo, começou a comer carne, Então, vai muito assim, a criança ela começa a ter consciência disso, se ela demonstrar interesse, tiver vontade, eu acho importante a mãe não privar, porque a partir do momento que ela priva a criança, aí a curiosidade aumenta ainda, e aquilo que era pequeno na cabeça da mãe, na situação toda, vai ficar enorme. Uhum. Então, é importante isso. Ao momento que a família entrar num acordo, a gente mexe no cardápio, aumenta um leque de possibilidades e de ofertas para essa criança, para esse bebê. No caso de vegano, né, que não consome ovo nem leite, fazer a suplementação, é muito importante fazer a sua suplementação. Mas o contrário, se for vegetariano, fazer o consumo de leite, fazer o consumo de ovo, a gente tem um leque gigante de leguminosas para ofertar, legumes. Preparação também fica bem mais fácil. Rafa, e você, qual a sua opinião? Então, do ponto de vista médico, acho que até pelo que a gente falava, sei lá, 10 anos atrás, o que eu sempre ouvi é que tinha que ser contra o vegetarianismo na infância, a criança não pode ter uma dieta restritiva nesse sentido.
Só que as coisas foram evoluindo e foram aparecendo, né? E eu fui tendo contato com essas famílias que eram vegetarianas. E eu penso que a gente tem que respeitar os hábitos da alimentação dele, né? Então, assim, fazer um recordatório alimentar, fazer uma anamnese bem feita para entender, tá, não come carne, mas ovo ingere, leite ingere, né? Tem uma alimentação com uma boa aceitação, uma boa variedade. Mesmo que a aceitação seja mínima, então assim, vamos dosar esses nutrientes, vamos suplementar o que precisa suplementar. Entendi. Mas principalmente respeitar o desejo e a vontade da família até onde dá para ser levado assim, certo? Chega uma hora que a criança tem uma certa autonomia, né? Sim, e aí, sim. Você não, meio que, mesmo que o pai queira, ele não vai conseguir ter muito controle, né? E assim, entender exatamente isso. Vai chegar uma hora que a criança ela vai sair dos nossos olhares, né? Vai para a escola e você tem que ensinar, você tem que passar autonomia para o seu filho, certo? Com bastante inteligência, respeitando também a vontade dele. Não dá pra gente ser rígido nem de um ponto nem de outro. Mas o que eu enxergo nessas famílias que são vegetarianas e eu comecei a gostar desse hábito de vida porque as famílias comem bem. As famílias que são vegetarianas, elas já têm essa preocupação com a alimentação. Então, fazer uma alimentação mais natural, tirar os industrializados, tirar os ultraprocessados. Então, são crianças que elas crescem, que passam por essa fase da seletividade alimentar entre 2 e 3 anos, elas passam comendo super bem, né? Comem todos os legumes, comem todas as frutas, com uma ótima aceitação, sabe? Entendi. Então, essa é a grande diferença. Eu prefiro que uma família seja vegetariana do que uma família que oferece muito ultraprocessado. Que me fala que ele só come salsicha e batata frita, né? Sim, com certeza. E é até engraçado, não, é interessante, porque se a criança muitas vezes gosta, refrigerante, por exemplo, o meu sobrinho Juan, ele tem 10 anos, ele não toma suco, o único suco que ele toma é suco de uva integral e água. Refrigerante, nunca teve contato, mas ele nunca teve interesse. E a Fran também nunca ficou, tipo, toma, experimenta. Não, respeitou e hoje ele não toma. Se você sai com ele pra algum lugar e fala, não, tem suco integral? Não tem, então eu quero água. Então é muito interessante. E acho que isso acontece também na criança vegetariana, né? Tipo, ela não é uma coisa que não vai despertar. Não faz parte da rotina. Da rotina dela. Então, às vezes até experimenta e fala, nossa, mas o gosto é tão distante do que ela tá acostumada que pra ela não é algo prazeroso, né? Diferente pra uma criança que já tem um hábito alimentar já voltado para alimento industrializado. Se ela come um sorvete e ela toma, por exemplo, um sorvete à base de água e fruta batido, ela vai achar horroroso, né? Então, o contrário também é válido. E o nosso paladar vai se formando desde a barriga da nossa mãe. Então, por volta de 16 semanas, a criança, o bebê, já começa a sentir o sabor do líquido, né? Ele engole aquele líquido ali. E aí vem depois a alimentação da mãe, o sabor do leite materno, conforme que ela vai comendo. Depois o que a gente vai introduzindo. Então, é o paladar da criança que vai se adequando a isso mesmo. Então, mães, por favor, cuidem, né, da alimentação desde a gestação. Sim. Façam todo o processo. Eu já falo que começa antes, né? O hábito alimentar antes, durante e depois. Porque influencia demais na escolha da criança, na vida, na saúde da criança, né? Muito. Meninas, acho que era isso o nosso bate-papo. Quero agradecer demais as duas. A gente que agradece, né? Exatamente, a gente que agradece a oportunidade de conversar aqui com vocês. Eu vou deixar aqui, gente, nos comentários o Instagram, Facebook da Rafaele, da Emily, contato também. Eu sei que a Emily faz atendimento online, a Rafa não pode, né, Rafa? Pediatra, não sei. Pode, mas eu prefiro o presencial. Presencial. Então eu passo depois, eu deixo aqui na descrição locais de atendimento, quem tiver interesse. Quem tiver dúvida também pode deixar aqui, que a gente vai responder cada um. E aí também, se tiver sugestão que pode virar outros temas para outras discussões, a gente traz para vocês. Certo, gente? Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.